Estamos aqui com o Dr. Luís Moura. Ele é médico no Brasil e em Portugal e após a obtenção da sua equivalência médica pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, começou a exercer aqui em Portugal. Também se especializou em anestesiologia e medicina intensiva no Brasil. Aqui em Portugal trabalha no setor particular na área da medicina estética, longevidade, medicina funcional e integrativa, medicina do desporto e emagrecimento. E neste podcast eu vou convidá-lo, dentro da endocrinologia e metabologia, a falar sobre modulação hormonal. Vamos então para uma conversa com o Dr. Luís Moura? Seja muito bem-vindo aqui à nossa Empower Multiservice podcast em Portimão, para se dar a conhecer um pouco melhor enquanto pessoa, também os seus serviços, no que está a atuar de momento. Sei que é casado com a Sandra. Podemos falar um pouco mais da sua vida pessoal? Sim, claro. Primeiramente, quero agradecer à Empower e você, Eunice, pela oportunidade e pela confiança de eu falar aqui de um assunto tão importante, que vai ser sobre modulação hormonal e outros parâmetros também de qualidade de vida, hábitos de vida. Obrigado. Nada. Então, voltamos aqui um pouquinho. Já vive em Portugal há quantos anos? 4 anos e meio, no início de 2020, que eu cheguei em março. E como é que foi a adaptação? Eu já conhecia, porque tenho famílias portuguesas da parte da minha esposa, foi em Braga, então já vinha para cá já para férias. Então já conhecia bem Portugal, não conhecia o Algarve, e quando eu conheci o Algarve, fiquei encantado com esse paraíso. De certa forma, diria que foi por motivos mais familiares, pessoais, ou a nível profissional que se mudou para Portugal? Eu junto os dois, tanto familiar, né, quanto profissional. Queria uma carreira aí médica com atualizações, especializações também aqui na Europa. Então sempre foi essa vontade também. Sei que também tem uma filha, para além da Sandra, a sua esposa, tem uma filha com 15 anos, certo? Tenho, a Lavínia. O que é que nos diria como pai e médico que uma das grandes dificuldades que nós temos na educação dos nossos filhos é a qualidade de tempo? Consegue conciliar a sua carreira profissional com a vida familiar? Eu já estou na área como profissional de saúde há 27 anos, assim, sempre tem uma dificuldade pelo tempo que a gente se dedica não só ao trabalho, quanto também aos estudos, né? Estou sempre ali buscando conhecimento, atualizações, e quando a Lavínia nasceu, tive que também me adaptar a isso, né, para dar uma atenção em casa. Mas consigo fazer bem isso. Sim, dentro da sua disponibilidade de horários, não é? Sim. Para quem não o conhece, que eu já conheço há sensivelmente quase 2 anos, para quem não o conhece, quais os hobbies que pratica? Bem, alguns hobbies que eu não abro mão, como prazer de fazer nos meus intervalos, é viagens. Adoro viagem, conhecer novos locais, culturas, alimentação daquela região, viajar de ônibus ou de carro ou de avião, com família, com amigos. Gosto de praia, né? Sempre ali morei próximo à praia, gosto ali de fazer um relaxamento, de nadar, de correr na praia, ler livros de autoajuda. Gosto também de música, principalmente aquelas músicas da década de 80, rock. Toca algum instrumento? Não. Assim, mais de instrumentos para pagode, eu gosto de bater lá uma bateria. Okay. Mas gosto também de rock nacional brasileiro, rock internacional, principalmente daquela década. Sim. Uma pergunta agora acerca da sua saúde emocional. De que forma consegue conciliar a sua vida profissional, saúde mental e a atividade física? Pratica algum desporto? Sim, assim, a atividade física eu considero já como uma terapia para a saúde mental, física e até espiritual. Acho que é fundamental, é inegociável o ser humano fazer atividade física, sabe? E até como médico do esporte, exercício, eu oriento meus pacientes, né, para esse tipo de terapia. De esporte, agora no verão eu estava parado, mas volto a fazer o tênis de quadra, um esporte que eu já fiz e gosto bastante. Uso como hobby, não faço como competição,
e gosto muito do É tênis só de por quadra. prazer mesmo, não é? Com prazer. Para além disso, academia, aconselha os pacientes? Claro, claro. Faço treino resistido 3 a 4 vezes por semana e corrida de rua. Também gosto de fazer um treinamento anaeróbico. Pois, faz falta para compensar, É bom, não é? é bom. Passamos agora mais esta última especialidade, penso que foi a área Da longevidade. Da Medicina longevidade. estética e longevidade. Exato. E medicina funcional integrativa. Quais são as áreas que os pacientes mais o procuram? Os hábitos de vida com os 5 pilares, que eu chamo, além da modulação hormonal, né? Uma alimentação saudável, como nutrólogo, eu oriento esse tipo de alimentos, eu faço prescrição de suplementação de nutrientes quando tem deficiência. Nas análises que eu peço, né? Prescrevo alguns suplementos com antioxidantes quando tem necessidade. Como médico de desporto também oriento a atividade física, principalmente aquelas resistidas, né, para aumento da densidade óssea e muscular, é muito importante. Oriento também o sono reparador, que é tão importante quanto a modulação hormonal. E um convívio social, um controle do estresse também é fundamental. É preciso estar cercado de pessoas que te apoiem no estilo de vida, na mudança dos hábitos de vida, sabe? Por isso é que se diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós convivemos. Se as pessoas são sedentárias, Perfeito. como é que tu vais conviver com pessoas desse género? Perfeito. Não é? Entra no pilar o convívio social saudável. E, no geral, é mais procurado para este tipo de serviços, desta área, da modulação, ou para os tratamentos estéticos? As mulheres procuram mais. Ainda existe um tabu tanto para a estética quanto longevidade nos homens. Mas, aos poucos, essa clientela, né, dos homens estão ficando mais informados, né, com a tecnologia, eles têm mais acesso. E a gente da medicina funcional integrativa e da medicina estética está sempre reforçando também a ideia de que o colágeno não é feminino, o colágeno não é masculino, os hormônios gonadais e esteroides tem para a mulher, tem para o homem, e todos eles entram em insuficiência glandular, sabe? Para quem não conhece estes termos e nunca ouviu falar, para que é que servem os hormônios, ou as hormonas, em Portugal? Bem, os hormônios são substâncias que são produzidas, né, sintetizadas e secretadas por diversas glândulas endócrinas que temos. Como exemplo aqui, eu vou dar aqui, por exemplo, uma glândula da hipófise, a pineal, que produz o GH, tem a função ali do crescimento, desenvolvimento do ser humano. Né? O pâncreas, a maior glândula que temos endócrina, ajuda no metabolismo glicêmico, a produção de insulina e glucagon. E as gônadas, ovário e testículo, na produção de estrogênio, progesterona e testosterona, é importante na vida sexual reprodutiva e nos caracteres sexuais secundários. Então, a função vai depender do tipo de glândula que vai secretar. Ok. Ouve-se muito falar, sobretudo no Brasil, de hormônios bioidênticos. O que é que isto significa? Os hormônios bioidênticos são os hormônios mais parecidos do que a gente produz no ser humano. Eles são chamados também de hormônios iso igual moleculares, e a gente consegue fazer manipulação com dose para o tratamento individualizado. Certo. Se for eu com o meu peso, vou receber possivelmente um tratamento diferente de outra pessoa que tem 1,80 m, por exemplo. Dependendo da sua composição, de suas análises e a deficiência, e a questão também de sinais e sintomas, a dose sua pode ser diferente Idade da dose. também, né? Idade, tudo Ok. isso. Tudo isso implica sim. Então, eu quero fazer uma reposição hormonal, e é verdade, já marquei a minha consulta. Quais são os passos que se seguem? O que é que eu necessito para iniciar um tratamento? Bem, primeiramente uma história clínica, uma anamnese que vai ser feita ali em torno de 1 hora e meia, e às vezes até mais, dependendo da complexidade do caso. O ser humano, ele é único, ele tem as suas necessidades, suas angústias, seus sinais e sintomas, então eu preciso ouvir atentamente, né? Isso me ajuda no plano terapêutico, no raciocínio clínico diagnóstico. Então, cada pessoa é individual e é importante essa relação médico-paciente
com empatia, ouvir e colher uma boa história clínica. Ou seja, vou à primeira consulta, são passados exames, análises. As análises também em seguida são solicitadas. Diria que são mais análises de sangue ou de urina também, no geral? Sangue, urina e exames complementares de imagem quando tem indicação. Certo. Eu gosto de fazer também nos pacientes que estão sobrepeso, obesidade, como nutrólogo e médico do desporto, fazer também a bioimpedância, que é a composição corporal. Como é que isso... Isso é uma balança que vai mostrar ali parte óssea, muscular, ingestão de água. Como fazemos no ginásio? Perfeito, Mais ou menos isso. é aquilo ali, é aquilo ali. Isso ajuda a acompanhar também o paciente. Ok. Então, falávamos aqui sobre a importância das hormonas no ser humano, não é? Se eu lhe perguntasse numa frase ou duas no máximo, o que é que diria, de uma forma sucinta, aos nossos ouvintes que não entendem muito bem estes termos? Qual é a principal função das hormonas no corpo humano? Bem, falando aqui para essa modulação hormonal dos hormônios esteroides gonadais, ovário e testículo, vai ser importante para modificar alguns sintomas que aparecem para a mulher na pré-menopausa, ali no climatério. Né? A mulher começa, a partir dos seus 40, 42 anos, entrar numa insuficiência ovariana. Então, vai ter uma deficiência já naqueles hormônios. Esse é o processo normal. Ou seja, por exemplo, para iniciar este processo, deve ser feito a partir dos 40 ou pode ser antes? Depende se já está iniciando os sintomas do climatério. Se já tem ali uma fadiga, um cansaço, uma irregularidade menstrual, distúrbio do sono, tem transtorno do humor, ansiedade, depressão, já tem uma baixa libido. Então, todos esses sintomas unidos e mais as análises, entrando na deficiência, toda paciente é candidata, quando excluído contraindicações, fazer a reposição hormonal. Isso tanto para homem quanto mulher. E pode ser feita, existem vários tipos, né? Sublingual, transdérmico? As vias, dose, via de administração, existe a oral, sublingual, intramuscular e os transdérmicos, que é muito usado, né? Para evitar aí trombose e passagem no fígado, né? Para não causar nenhuma lesão hepática. Então, isso vai depender também de cada paciente, tanto da vontade do paciente, quanto das contraindicações. A via de administração é muito importante ser falado. E no seu caso, qual é a via que costuma usar? Assim... Eu uso para estrogênio mais transdérmico, gel, pode ser pele ou vaginal, quando tem um ressecamento ou dor na relação, indico a parte vaginal como gel, sabe? Diferenças entre Portugal e Brasil? Existe muita, mas são dois países que adoro, né? A música brasileira eu gosto, o ritmo das pessoas um pouco mais receptivo, eu diria mais calorosa, acho que pelo clima tropical, sabe? Mas também gosto de Portugal pela segurança, gosto das comidas que aqui são feitas, dos vinhos bons. Então, cada um tem seu ponto positivo, cada um tem seu ponto negativo. E a nível de medicina, estamos muito aquém ainda do Brasil? Acho que não. Temos ali no Brasil um país logo acima, que é os Estados Unidos, que é bastante referência para nós ali brasileiros. Então, eles são bastante avançados e a gente vai seguindo um pouco, né, os protocolos, os estudos científicos americanos. Mas a Europa, com certeza, desde que eu fiz a revalidação, né, a equivalência, eu vi que ali naquela universidade tem muito conhecimento ali para aprender. Mas a nível de medicina estética? Ah, sim, a medicina estética é um pouco mais avançado lá para a América, né? Tanto a América do Norte quanto a América do Sul. Ali no Brasil já faz isso há mais tempo, né? E a Espanha aqui na Europa, a Itália também, França também é referência, e Portugal agora está entrando firme com a Sociedade Portuguesa de Medicina Estética, aonde eu fiz a minha pós-graduação com eles e sou membro efetivo dessa sociedade. Certo. Uma pergunta assim um pouco complicada. Diria que a mulher brasileira é mais vaidosa do que a portuguesa?
e que recorre mais a procedimentos estéticos? Sim, isso existe sim. Eu acho que também pelo clima tropical, o verão lá é um pouco mais estendido, né? Então a exposição corporal é um pouco mais procurada, esse tipo de serviço, sabe? Estados Unidos também, as mulheres, apesar de não ter o clima ali mais tropical, elas também são adeptas à medicina estética, né? Mas Portugal, as mulheres estão chegando e vão chegar lá em pouco tempo, bem pouco tempo. É a globalização. Eu tenho procura de várias idades em Portugal. Então atende no online e no presencial também? Sim, sim. Para a medicina funcional integrativa. Para a medicina estética, eu prefiro a presencial, porque eu faço fotos, examino pele, então eu prefiro a medicina estética presencial. E a desportiva? Entra na funcional integrativa, faz parte ali essa especialidade, né? Certo. Para os nossos ouvintes que não sabem onde é que estamos localizados, o Dr. Luís Moura está a atender na clínica Anti-Age Clínica, fica ali na Marina de Portimão, aqui em Portimão. Certo. No Algarve. Isso. Para quem nos está a ver de fora. E podem sempre marcar a sua consulta também online. Diria que recebe mais pacientes mulheres ou homens no presencial? Mulheres. As mulheres, tanto na medicina estética quanto na medicina funcional integrativa. Será que é um tabu? É isso que a gente vem quebrando com os homens, aos poucos, tentando explicar a necessidade, seja de suplementação de vitaminas, aminoácidos, minerais, seja suplementação de energético, antioxidante, né, para o treino, seja a modulação hormonal, né, com testosterona, porque também entra insuficiência gonadal também, testículo, né? Então não é só o ovário que faz a menopausa. E que idades? Entre que idades é que o procuram mais? Do homem em torno de 45, 50, um pouco aí mais. E mulher 40 a mais, a partir daí. Quando começamos a produzir menos colagênio. Isso, pronto. E quando entra na insuficiência ovariana, com a queda do estrogênio, cai mais ainda a produção de colágeno e elastina. Então a pele vai ficar aí um pouco mais flácida, as rugas vão aparecer mais. Então é o momento então de reposição, quando indicado, sabe? Tenho aqui uma dúvida em relação a alimentos. Para muitos, como eu, que não somos da área da saúde, existem alimentos que podem substituir a modulação hormonal ou não? Alimentos saudáveis ajudam com vitaminas e minerais, né? A reposição de aminoácidos essenciais, que são os aminoácidos que a gente precisa ingerir, não produzimos, em torno de 8 aminoácidos. Isso tudo ajuda, não somente a modulação hormonal, pode-se apostar exclusivamente, somente nessa terapia, né? Tem que ser um conjunto, né? Pois. E quando eu vejo deficiência de nutrientes nas análises, é mandatório fazer a reposição. Você não consegue chegar lá somente com alimentação saudável, é preciso fazer a suplementação. Aí eu faço essa prescrição. E é algo, eu não digo que é novo, porque não é novo, mas este termo modulação hormonal é algo que surgiu há quantos anos, por exemplo? Modular, a gente diz que é regular. Eu não posso só modular hormônios esteroides do ovário e testículo sem olhar tireoide, sem olhar pâncreas, do metabolismo glicêmico, sem olhar adrenal, do controle do estresse com cortisol. Daí a necessidade de ter tirado a especialização em endocrinologia e metabologia. É um contexto. Por isso a medicina funcional integrativa vê o ser humano de forma global, né? Indivisível. Não pode ver só um órgão e querer tratar sem enxergar o outro. Precisa ter uma integralidade. Ok, não é nada, não é complicado. A palavra modulação não deixa de ser muito diferente da reposição. É uma reposição mais natural, não é? Otimizada e bioidêntica, é isso. Certo. Bioidêntica. O que é que o doutor diria aqui às mulheres que nos estão a assistir de momento, que estão a entrar na pré-menopausa, que realmente sentem esse cansaço físico, uma falta anímica, parece que sentem mais tristeza, não é depressão, não se trata de
Mas parece que Mas sente uma mudança no transtorno do humor, né? do humor, no seu No estado sono. físico, sim. Muitas vezes, quantas horas devem dormir por dia? 7 a 8 horas. É muito importante esse ciclo circadiano, né? Você dormir à noite nesse tempo, entre 8 e 2 horas da manhã, por exemplo, a gente produz o GH. E de manhã, de 7 às 10, o cortisol. Então, você não pode inverter isso. E como é que trata este transtorno do sono? Existem vários medicamentos ou fitoterápicos, mas o importante é atividade física e sempre uma alimentação saudável. Para repormos, por exemplo, as pessoas dizem, não consigo aumentar a minha massa muscular. Muitas vezes é por falta também do descanso, das horas de sono. Eu digo que o ser humano é uma máquina biológica, como uma máquina precisa ser carregada, né? Para no dia seguinte você fazer toda essa atividade, esses hábitos de vida que são saudáveis, né? Certo. Se eu lhe perguntasse o que é que o diferencia de outros profissionais de saúde? Eu aposto na relação médico-paciente com empatia. Eu gosto de ouvir, porque isso me ajuda a colher toda a angústia, a necessidade, né? Seus sintomas, seus sinais, e vai me ajudar no meu raciocínio clínico diagnóstico, A fazer esse processo da anamnese também, não é? que é a anamnese. A empatia, a relação médico-paciente de confiança traz grandes resultados. Eu aposto bastante e a medicina funcional integrativa tem esse pilar de escutar o paciente. O que eu sinto muito hoje em dia, eu compreendo que os médicos estão descontentes, mas nós vamos muitas vezes pagar uma consulta privada e o que acontece é que ficamos lá dentro de 5 a 10 minutos, seja cardiologia, seja o que for, já cirurgia vascular, já me aconteceu ficar 5, 10 minutos no máximo e mandam-nos embora. E nunca nos viram na vida. Consigo isso nunca vai acontecer, porque a primeira consulta é 1h20, não é? Sério, Ou mais, dependendo da complexidade de cada caso, né? Essa medicina mais convencional, né, que fez a divisão em órgãos para tratar ali basicamente doenças, ela vem agora também associando, agora ajudando a medicina integrativa. Claro que tem que existir, né? Quando você já tem uma patologia, deve ser logo corrigida, mas pensando do outro lado, a prevenção de doença, né, a promoção de saúde, que a medicina integrativa, ela é fundamental para você, talvez, prolongar essa doença ou até não ter essa doença, né? E em termos de longevidade, qual é, já agora é uma curiosidade que eu tenho, qual é o paciente mais idoso que tem? Que idades? 75 anos, que fez medicina estética e ficou espetacular. Uau! Espetacular. A nível de hormônios, não podem ser... Como é que funciona entre idades? Até que idades nós podemos fazer esta modulação hormonal? Perfeita pergunta, porque assim, nos estudos não tem uma idade específica, mas se fala de uma janela terapêutica dos 10 anos antes da menopausa. Se a gente colocar em algum estudo 40, 42 até 44 anos, que vai até seus 50, 54 anos, então, já no início ali, a partir de 40 a mais, se você já tem esses sintomas, né, de calor, fogacho, sudorese, transtorno do humor, fadiga, cansaço, libido, e independente da queda dos hormônios, já tem que fazer reposição. É nessa janela que é primordial começar. Mas na menopausa, um pouco mais tardio, também é feito. Só não existe o tempo de terminar. Enquanto tiver sinais e sintomas da menopausa, será feito. Claro, sempre com acompanhamento, né, dos hormônios no sangue, né? No sangue. Testemunhos. Tem aqui algum testemunho de pacientes que nos possa trazer? Tem os pacientes que já vêm fazendo aí algumas reposições e nas consultas de retorno, né, que eu faço a cada mês ou 2 meses, depende de cada caso, eles contam que mudam drasticamente, mas não só o hormônio. Geralmente, quando eu vejo análise deficiente de nutrientes, eu também faço esse plano terapêutico, seja injetável ou com suplementação oral. Então, no contexto geral, eles acrescentam que mudam bastante. Eu soube de um caso de uma senhora que não conseguia jogar e o sonho dela era continuar a jogar vôlei. E tinha 40 e tal anos. Aos 50, com a reposição hormonal, voltou a jogar vôlei como uma mulher de 30, por exemplo. Isso é possível? Sim, é possível. Mas volto aqui a frisar que não se pode só apostar nesse tipo de terapia,
né? A complexidade, o contexto é grande dos hábitos de vida. É preciso de um estilo de vida saudável. Alimentação saudável, acompanhamento. Pois você precisa ali estar com um peso adequado, com os nutrientes adequados, otimizados, para depois ali estar dando continuidade a essa reposição hormonal. Certo. Nos homens, a modulação hormonal vai até que idade? Ou não tem Também idade? não existe idade, existe contraindicações. Paciente que está naquele momento com um câncer de próstata, né, que são esteroides dependentes, a gente tem que esperar 5 anos de tratamento, acompanhamento, e a partir dos 5 anos avaliar benefício e risco, né? A partir dos 10 anos, muito difícil ter recidiva. Então, já entra com uma contraindicação relativa, não mais absoluta, né? Mas, por exemplo, uma mulher como eu, que pratica desporto, tem alimentação saudável, é aconselhado fazer modulação hormonal? Sim. Se já está nessa idade, entre 40 e 50 anos, associados sintomas, tendo ou não a queda dos hormônios nas análises, já é indicação, feito as contraindicações. Se você não tem um câncer estrogênio dependente, câncer de mama, ovário, endométrio uterino, né? Se você não tem história de trombose, ou doença hematológica, de trombofilia, se não tem doença hepática, que é o fígado descompensado, existe uma série de contraindicações que precisa ser avaliada. Ok, fiquei esclarecida e penso que os nossos ouvintes também. Muito obrigada, Dr. Luís, Obrigado, pela sua presença aqui na Empower Multiservice, em Portimão. E não hesitem em contactar o Dr. Luís. Vou deixar aqui um link na bio ou no YouTube, vamos deixar aqui os contactos onde o doutor de momento está a atender. E espero que o procurem e que vocês também se sintam melhores, né? A sua força anímica mude, a disposição para a vida, porque há um termo que se usa muito que é a reposição hormonal é tudo na minha vida. Eu que vou começar a fazê-lo, eu espero poder vir aqui contar o meu testemunho daqui a 1 mês, 2 meses, né? Cerca de... É um direito da mulher, uma necessidade, e ela deve procurar um profissional que tenha conhecimento nessa área para indicar e descartar contraindicações. Isso é muito importante, sabe? Com certeza, fazer aqui um processo de anamnese primeiro, conhecer o paciente, fazer os exames necessários. Perfeito. E vamos ver aqui os resultados em breve. Muito obrigada pela sua presença e até breve. Obrigado pela oportunidade e a confiança. Obrigado. Obrigada.